Bora lá, família! Escravo das Sombras, capítulo 331, Cerco da Torre Carmesim. O mar escuro desapareceu, e todos os horrores que habitavam suas profundezas amaldiçoadas também foram com ele. O mundo estava banhado em uma pura luz solar. A superfície do labirinto de repente se tornou vibrante e brilhante, com sombras rígidas se escondendo sob os pilares irregulares do coral carmesim. O furioso sol branco queimava acima da Torre Carmesim, como se congelado no meio do céu. Sunny até teve que cobrir os olhos por alguns segundos. Deitado no chão, ele se permitiu alguns momentos de descanso. Uma risada curta escapou de seus lábios. Eu realmente consegui. Infelizmente, ele ainda não conseguiu descansar. A batalha não havia acabado. A horda de criaturas do pesadelo ainda não havia sido derrotada. E em algum lugar na torre, o próprio terror Carmesim também não foi derrotado. É isso, mano. Isso que eu tô falando. Tem no mínimo 300... Não, calma lá. Não faz tanto também não, mano. Mas eu acho que faz, sei mal, faz uns 250 capítulos que eu tô falando sobre esse terror Carmesim aí, né, mano? Com um suspiro profundo, Sunny se recompôs e se levantou. Eles estavam quase lá. Eles quase escaparam. Agora, tudo o que restavam era fazer um último esforço, mesmo que fosse o mais difícil até agora. Olhando para o alto monte de coral que se erguia acima dele, ele apertou os olhos contra a luz e começou a escalá-lo. Sempre foi tão brilhante. Enquanto Sunny subia, ele invocou as runas e olhou para elas. Sombra santa de mármore. Graças a Deus. Ela é... falta só 2. Calma, já falo. Ele sabia que a santa estava bem, mas ainda queria checar. O demônio Tessetúrnio tinha sido muito danificado e estava fadado a passar um longo tempo se restaurando. No entanto, sua existência não estava em perigo. Então seus olhos deslizaram para baixo. Fragmentos de sombra 999. Cara, é só ele dar um hit em alguma das criaturas que tem lá fora, né? Que tem um montão ainda brigando, mano. E já era. Chegamos a 1000. Sunny cerrou os dentes. Ele estava simultaneamente animado e assustado para descobrir o que aconteceria quando ele saturasse o núcleo de sombra. Era para ser benéfico, mas a que custo? Ele entraria em um sono por várias semanas, como a Santa fez, ou de repente ficaria incapacitado em meio a um combate furioso, como Neff tinha ficado após derrotar Gun. Isso poderia custar-lhe a vida. Não que eu possa fazer algo sobre isso agora. Cheio de inquietação, ele continuou sua escalada e logo chegou ao topo do pilar de coral. De pé sobre ele, Sunny olhou na direção do exército de adormecidos. Algo semelhante caiu de repente em sua mão. Algo molhado caiu de repente em sua mão. Olhando para baixo, ele viu uma gota de sangue rolando de sua pele. Um momento depois, outra caiu no braçal do manto do marionetista. Surpreso, Sunny levantou a mão e passou-a pelo lábio superior. Saiu uma olhada de sangue. Um sangramento nasal. Que diabos? Pensando bem, porque ele se sentia tão fraco. Enquanto Sunny olhava confuso para sua mão, uma onda violenta de repente percorreu sua sombra. O que tá acontecendo? Ô louco, o que tá acontecendo? Do outro lado do fosso profundo que cercava a ilha, os remanescentes do exército de adormecidos estavam prestes a virar o jogo da batalha a seu favor. Apenas alguns minutos atrás, eles estavam se afogando na crescente inundação de água negra e no ataque implacável da horda, perdidos na fúria de uma tempestade cataclísmica. Mas agora, as coisas eram diferentes. A tempestade não existia mais e o mar escuro havia recuado. O sol brilhava intensamente no céu, inundando o campo de batalha com sua luz. Banhada por ela, as criaturas do pesadelo pareciam hesitar, quase lentas. Elas não estavam desistindo. No entanto, os monstros continuavam a atacar os humanos em uma fúria frenética, suas garras presas ceifando uma vida após a outra. Mas os sobreviventes do exército de adormecidos estavam avançando cada perda 10 vezes mais. Revigorados pelo presente estimulante da salvação repentina, eles endureceram seus corações e lutaram com zelo, fervor e vontade assassina.
Mais e mais criaturas do pesadelo caíam sob suas lâminas, e a horda não parecia mais ser infinita. Os adormecidos não sabiam por que a tempestade havia se dissipado e por que o mar amaldiçoado havia recuado, mas sua fé na Estrela da Mudança agora queimava ainda mais forte. Ela havia prometido guiá-los para fora deste inferno. Guiá-los, quem diria, né, que a Nephis, né, que tem um título assim, ia guiar alguém para fora deste inferno, e de alguma forma, até mesmo a água negra havia cedido a sua luz radiante. A vitória não era mais impossível, eles praticamente podiam saboreá-la. Mas a própria Nephis tropeçou de repente e diminuiu a velocidade de sua dança da espada. Uma carranca confusa e alarmada apareceu em seu rosto. Esquivando-se das garras de um monstro, ela enfiou sua espada em sua boca, então pulou para trás. Livre dos monstros que a cercavam por alguns breves momentos, ela abaixou sua espada e olhou para o céu. Bem acima dela, Kai ainda estava vivo de alguma forma. O que está acontecendo? Ele passou tanto tempo voando a uma velocidade terrível, lutando contra o vento cortante, desviando de raios e dos amaldiçoados mensageiros da torre, ultrapassando os limites de seu corpo e mente. A exaustão estava tomando conta dele agora, tornando difícil pensar, muito menos reagir. Ele realmente não se sentia bem. Seu corpo inteiro doía e sua visão estava lentamente ficando turva. Uma sensação nauseante de fraqueza permeava seu corpo. A tempestade surgiu do nada, então desapareceu sem deixar rastros. O céu estava ofuscantemente brilhantes. Isso foi um alívio. Mas as malditas abominações ainda estavam lá. E falta bastante ainda, mano. Você fez um trabalho quase impossível, mas não terminou seu trabalho não, mano. Bora lá. Na verdade, os mensageiros pareciam estar em um estado tão lamentável quanto o próprio Kai. Ele queria se gabar e assumir que era por causa de suas flechas. Ele havia ferido os malditos monstros muitas vezes, afinal. Mas não fazia sentido algum. Eles pareciam capazes de resistir ao efeito da flecha de sangue antes. Pelo menos em grande medida. Então por que isso mudaria agora? Algo está errado. Usando o sol para cegar seus inimigos, Kai mergulhou na luz e correu para o lado, evitando por pouco as garras de um dos mensageiros. Ou assim ele pensou. Na realidade, não foi por pouco, ele desviou com bastante espaço de sobra. A dançarina quieta nem precisou se envolver. Eles estão mais devagar? Com uma repentina sensação de desconforto, Kai hesitou por uma fração de segundo, então reduziu a velocidade para dar uma boa olhada na criatura aterrorizante. O que ele viu o fez franzir a testa. O mensageiro parecia errado. Seus olhos pretos e vítreos eram erráticos e sem sentido. Eles estavam vazando sangue. Ué. Igual o Sunny, quase igual, né? Quase igual do Sunny, não? E fluía pelas pernas pretas como um riacho carmesim. Havia 2 outros fios de sangue semelhante, vindo das orelhas do monstro. Os músculos de seu corpo pálido estavam em espasmos, rolando sobre a pele branca como vermes em pânico. Enquanto Kai observava, o mensageiro de repente abriu seu bico em um grito silencioso. Um momento depois, uma torrente de sangue irrompeu dele e se dispensou no vento como névoa vermelha. Então, a criatura convulsionou uma vez e perdeu o controle de suas asas. Nem mesmo tentando se corrigir, a terrível abominação mergulhou. Kai estremeceu e arregalou os olhos, aterrorizado. O mensageiro da torre estava morto. Tá bom não, é algo benéfico pra gente que tá acontecendo, não é algo bom isso? Então é algo pra nós ficar feliz, eu acho. Não sei, né? É preocupante, que é bem estranho. Mas é por causa do Sunny, né, que ele coisou lá, mano. Mas bora. 3, 3, 2, cerco da torre, parte 18.
Sunny balançou um pouco e então olhou para sua sombra. A sombra parecia estar com dor. Estava caída, segurando o peito com uma mão e acenando para ele com a outra. Quando percebeu que Sunny estava olhando para ela, apontou desesperadamente para si mesma. O que? O que esse cara está tentando dizer? Ele estava tendo um ataque cardíaco? Não, claro que não. Isso seria ridículo. Sombras não têm coração. Então, para onde ele estava apontando? Sunny fez uma careta. A sombra era seu reflexo, então talvez não estivesse apontando para seu próprio coração, mas para o dele. Faz sentido. Eu ia pensar, tipo, pô, mano, alguma coisa tá acontecendo com as sombras, mano. Por que ele tá apontando para ele? Mas seu coração estava bem. O que mais havia para apontar? De repente, seus olhos se arregalaram. O núcleo da alma. O núcleo da alma geralmente se sobrepõe ao coração de um humano. Com um estremecimento, Sunny mergulhou no mar da alma. Em vez de paz e tranquilidade de sempre, ele foi recebido por um caos sinistro. As águas escuras que sempre foram tranquilas e paradas, agora estavam inquietas e turbulentas. Elas ondulavam e subiam, como se estivessem sob ataque de ventos invisíveis. Acima, as esferas de luz que representavam suas memórias brilhavam e piscavam, como se estivessem prestes a se extinguir. O sol negro do núcleo de sombra tremia. Ele quase conseguia ver pequenas rachaduras aparecerem em sua superfície transparente. Cara, o Sunny parece que tem, tipo, uma certa ligação com a Costa Esquecida, né, mano? Aí tem bastante coisa envolvendo as habilidades dele em si, não o Sunny, mas sim as habilidades do Sunny, tá ligado? Igual as criaturas de sombra, não sei o que, tá ligado? Apenas as sombras silenciosas ainda eram as mesmas. Não perturbadas pelo desastre que se aproximava, elas estavam imóveis, encarando sem expressão em seu rosto preto e sem vida. Sunny não prestou atenção neles e olhou para o núcleo de sombra com os olhos arregalados, estupefato. Dano de alma? Estou recebendo dano de alma? Eles estavam sob efeito de um ataque contínuo da alma. Escapando do mar inquieto e em pânico, Sunny limpou o sangue do rosto e olhou ao redor com uma expressão sombria. Ele estava ainda mais pálido do que o normal. O que diabos está me atacando? Depois de alguns momentos, ele estremeceu de repente, atordoado por uma revelação arrepiante. E então olhou para cima, para o disco ofuscante do sol. Ele não estava errado, sua luz era de fato muito mais brilhante do que antes. O céu da Costa Esquecida, que sempre foram cinzas, agora estava quase brancos, cheio de calor e radiância implacáveis. Parecia que alguém havia apagado a própria realidade, deixando para trás nada além de um vazio branco sem fim. A cada segundo, ele ficava mais e mais incandescente. O sol. A fonte do ataque da alma não foi de uma criatura do pesadelo, era a própria luz do sol. Em qualquer lugar que alcançasse, as almas das criaturas vivas estavam sendo lentamente erodidas e destruídas. E como o sol agora estava diretamente acima delas, ao meio-dia, não havia quase lugar algum onde ele não pudesse alcançar. Não havia como escapar disso, exceto por... Virando-se, Sunny olhou para os portões abertos da Torre Carmesim. Atrás deles, uma escuridão acolhedora prometia sombra e segurança. Este era o único lugar onde ele poderia se esconder do sol aniquilador. O exército. Girando, ele olhou através do fosso. Lá fora, no campo de batalha, as criaturas do pesadelo haviam parado seu ataque sem fim. Agora, elas estavam cambaleando e balançando, como se estivessem bêbadas. Muitas já tinham caído no chão com sangue escorrendo de seus orifícios. Suas almas foram destruídas e estavam mortas. Os guerreiros sobreviventes do exército de adormecidos estavam olhando para elas em perplexidade. Suas figuras distantes, cheias de alívio e confusão. Sunny queria gritar, avisando os terríveis perigos que estavam, mas sabia que estava longe demais para que alguém o ouvisse. Do alto monte do coral em que estava, ele podia ver a graciosa figura brilhante no meio deles. Ele sabia que Nephis já devia ter descoberto o que estava acontecendo, mas ela não sabia que os portões da torre estavam abertos. Pense. Sunny permaneceu ali por alguns segundos, então levantou a mão.
Um momento depois, o toque claro de um sino prateado se espalhou. Mano, esse sino aí, mano, que... O cara nunca... Mano, eu tô imaginando ele no capítulo 1000, mano, usando o sininho dele que ele conseguiu no primeiro pesadelo dele ainda, mano. É loucura. De um sino prateado se espalhou pelo labirinto, rolando sobre os restos do exército de adormecidos. Longe no campo de batalha, Nefis girou e olhou em sua direção. Vamos, vamos, Nefis. Sunny tocou o sino de prata novamente e assinou com a mão no ar. No entanto, não havia necessidade. A estrela da mudança já havia se movido, empurrando sua espada em direção à torre. No momento seguinte, o exército de adormecido avançou. Eles estavam correndo em toda a velocidade que conseguiam reunir, seguindo o comando de sua Lady. Sim, espera, o que ela está fazendo? A própria Nefis não seguiu seus soldados. Em vez disso, ela se virou e correu na direção oposta. Calma, tem que buscar a Cassia, não? Tem a Cassia lá. Ficou pra trás, perdida também. Será que é isso que ela vai buscar? Eu acho que é, né? O distante pilar de coral que eles deixaram no início dessa confusão. O coração de Sunny deu um pulo quando ele percebeu que ela estava voltando para Cassia. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer para ajudar. Boa sorte, é isso mesmo, ufa. Saltando do monte, ele rolou no chão e correu em direção à escuridão da porta da torre sem olhar para trás. No entanto, antes que Sunny pudesse alcançá-lo, ele viu algo caindo do céu. O quê? Uma figura humana, enfarrapada, bateu no coral carmesim e rolou várias vezes antes de parar, então permaneceu imóvel. Sunny correu em sua direção, reconhecendo rapidamente as cores brilhantes da armadura de Kai. Para seu alívio, nossa, mano, ele caiu de lá. Ele deve estar muito ferido, não? O jovem charmoso ainda estava vivo, embora mal consciente. Um florete gracioso estava zunindo preocupadamente no ar ao redor dele. O eco da Cassia tá se preocupando com o Kai. Esse eco dela é meio cuidadoso, não, mano? Esse eco dela é bom demais. O aço de sua lâmina estava sombrio e desprovido do brilho usual. Os dois deviam estar bem alto no céu quando o ataque da alma começou, muito mais perto de sua fonte. E por isso sofreram mais do que aqueles que estavam no chão. Sem perder tempo, Sunny agarrou Kai pelo colarinho e o arrastou em direção aos portões abertos da torre. A dançarina Keto seguiu. Logo, os três chegaram à fronteira entre a luz e a escuridão. Sem hesitar nem por um segundo, Sunny mergulhou na sombra fresca, deu alguns passos para se aprofundar em seu abrigo e caiu no chão. Só agora, protegido da luz solar aniquiladora pela massa sólida da torre carmesim, ele percebeu o quão terrível sua condição tinha sido. Mas não mais. Sua alma estava finalmente em paz mais uma vez. Quaisquer feridas causadas a ela já estavam se curando. Mano, esse sol aí, mano, realmente tá explicado porque esse sol aí venceu a escuridão e aniquilou os monstros, né? Tá aniquilando até os humanos. Esse sol diferenciado deles aí, mano, que papo é esse? Mas tá bom, bora lá. Kai também estava vivo. Bastardo sortudo. Graças a Deus, quero dizer, aquele idiota me deve uma grande quantia agora. Respirando pesadamente, ele verificou o arqueiro inconsciente. Então sentou-se e olhou a paisagem ofuscante e brilhante lá fora. Os outros iriam conseguir? Poucos segundos depois, algo repentinamente brilhou no ar. Era Caster, caindo de joelhos perto deles. Ele olhou para Sunny com os olhos cansados, então gentilmente colocou um adormecido inconsciente que ele carregava consigo no chão. Sem dizer nada, ambos se viraram para os portões da torre e olharam para a luz. Eles não vão trocar uma palavra, mano. Eu quero ver a interação dos dois nessa situação que eles estão agora, mano. Se bem que os dois não é de conversar entre si, né? Segundos se passaram em um silêncio torturante. Então, uma silhueta humana surgiu do brilho. Então outra e outra. Os sobreviventes do exército de adormecidos chegaram à ilha e correram em direção à escuridão salvadora da torre gigantesca. Logo, eles cruzaram a distância que os separava dos portões e mergulharam em sua sombra. Sunny observou algo afiado se movendo em seu peito. Uma eternidade torturante demais. Ele finalmente viu a figura familiar de armadura branca aparecer na porta da estrutura colossal, carregando Cassia,
Nephros entrou nas sombras. Tá. Ela foi a última a chegar. Isso que eu ia falar agora. Tá, todo mundo chegou. Mas quanto é esse todo mundo, né, mano? Porque não deixou muito claro, não, quantas pessoas conseguiram chegar até aí, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia. Olhando para eles e para a pequena multidão de adormecidos, lembra que era 500 pessoas, agora é uma pequena multidão. Então, o que é uma pequena multidão? É entre 20 e 100, 200? Reunidos na fronteira entre a escuridão e a luz, Sunny finalmente conseguiu respirar. Eles conseguiram. A batalha pela Torre Carmesim havia terminado. Agora tudo que eles precisavam fazer era encontrar o portal escondido em algum lugar dentro da antiga torre e sobreviver à ira de seu mestre. Tá. Agora é isso, mano. Falta só isso. Pensei quando eles estavam no assentamento externo ainda. Pra onde eles estão agora? É um feito quase impossível também, não? Ele teve que derrotar o Lorde do Castelo, teve que derrotar tudo isso que teve agora, teve que conseguir ativar matar as 7 criaturas que tinha nas estátuas. Então, pô, eles chegaram muito longe, mano. Falta só um pequeno obstáculo agora, né? Opa, mudou. Não é mais um cerco, né? Capítulo 333. Na barriga da besta. Esse é o terceiro capítulo que eu leio, eu vou ler, caramba, tá cansando ler, mano. Tá cansando, cara. Será porque eu tô lendo muito em live aqui também e não sei o quê? Bora lá. Sentado no chão frio de pedra, Sunny respirou fundo e olhou para as pessoas que o cercavam. Todos estavam exaustos, feridos, cobertos de sangue, sujeira. Mal conseguiam ficar conscientes. Suas armaduras estavam quebradas e rasgadas, e seus rostos estavam mortalmente pálidos. Eles estavam sentados no chão, cansados demais para se mover ou falar, respirando pesadamente e encarando o chão com os olhos vazios. Droga, não era isso que eu ia fazer, calma aí. Isso. Aqui, pronto. Ai, melhorou. Tava muito inclinado pra frente. Cansado demais para se mover, a expressão pesada. Tá. Eles estavam sentados no chão, cansados demais para se mover ou falar, respirando pesadamente, e encaravam o chão com os olhos vazios. Estavam tão pouco deles, mas também muito mais do que ele esperava. Cerca de 100 adormecidos. Bem mais do que eu pensei, né, mano? Bem mais do que eu pensei. Pô, tá sei. Se bem que não acabou ainda. Eu chutei bem menos que ia sair vivo daí, né? Eles podem morrer muitos ainda. Sobreviveram à batalha da Torre Carmesim. Eles eram os mais fortes, os mais bravos, mas principalmente os guerreiros mais sortudos do exército de adormecidos. 4/5 deles foram eviscerados no massacre. Sem mencionar a outros 500 ou mais que morreram durante a sangrenta luta pelo trono do Castelo Brilhante. Esta centena era tudo o que restava de mais de 1000 humanos que estavam sobrevivendo na Costa Esquecida antes da Estrela da Mudança chegar à Cidade das Trevas como um presságio brilhante de desastre, como um arauto da mudança ruinosa. Mas Sunny ficou chocado e horrorizado tanto quanto surpreso e eufórico. Ele honestamente pensou que o número de pessoas que chegariam tão longe seria de um dígito. Eu fui mal no meu chute, tá? Eu fui mal. Mas o Sunny foi pior ainda, mano. Eu fui melhor que o Sunny nesse chute que eu dei, cara. Ele pensou que ia chegar de 1 a 9 pessoas, tá ligado? Olhando ao redor, ele procurou por rostos familiares. Nephros e Cassia estava lá. É claro, Kai também. Eva estava caída contra uma parede, vestida apenas com um chiton branco, que agora estava rasgado e pintado completamente de vermelho com sangue. Sua armadura parecia ter sido completamente destruída. Caster também estava lá, enfaixando um ferimento superficial em seu ombro. Comparado a outros sobreviventes, ele parecia estranhamente limpo. No entanto, sua armadura também estava seriamente danificada. Parecia que mesmo uma velocidade incrível não tinha sido suficiente para evitar a fúria da horda de pesadelos. Seishan estava um pouco distante do resto deles, cercada por uma dúzia de servas sobreviventes. A bela mulher estava gravemente ferida.
o brilho de sua pele e olhos brilhantes ficavam sombrios de turvos. Pelo que Sunny podia ver, ela estava quase morta. Ele também notou Aiko, que estava sentada no chão, enxugando lágrimas de seu rosto delicado. Mas também havia muitas pessoas que ele não conhecia. O caçador marcado que os acolheu no assentamento externo após sua longa expedição estava morto. Assim como Park, seu amigo indiferente que foi responsável por transformar F em uma heroína popular com seus contos. Park, você não será esquecido. Você fez, mano, um ótimo trabalho com fazendo a F virar uma heroína, tá? Mano, nosso mano Park, aí F pra ele. Os vigilantes falantes que perguntavam a Sunny sobre sua opinião sobre quem poderia ter matado Haros, agora estavam mortos também. Assim como o jovem que pensou que falar com Sunny era uma dor de cabeça, eu lembro dele. E Steve, o gigante gordo que estava no comando do mercado de memórias durante o reinado de Gun, não estava lá. Talvez fosse por isso que Aiko, sua amiga, agora estava silenciosamente derramando lágrimas. Mano, espero que ele tenha dado boas partes das memórias pra turma daí, tá, mano? Porque ele era uma memória ambulante, cara. Ele tinha muita memória. Pensa ele morrer com todas elas, que dó, mano. Até mesmo Gema, o destemido líder dos caçadores da Cidade das Trevas, havia perecido. Cara, por essa eu não esperava não, mano. Por essa eu não esperava. Pensei que ele sobreviveria, cara. Assim como Seishan sobreviveu, entre aspas, né? Ela tá quase morta, mas ela sobreviveu. Sunny não sabia o que poderia ter matado o homem aparentemente imortal, mas suspeitava que sua última caçada havia sido uma visão realmente aterrorizante de se ver. Cara, eu queria saber o que matou ele, mano. Eu queria ver, cara. A maioria das pessoas que Gema havia trazido para a facção da Estrela da Mudança com ele agora estava mortas. E muito mais. A ausência deles pesava sobre os sobreviventes como um peso invisível. Mas aqueles que sobreviveram não tinham tempo para tristeza, pelo menos não agora. Eles ainda estavam livres desse pesadelo. Na verdade, ele tinha acabado de entrar no ventre da besta. Papo estranho. Tá, nossa, essa batalha... Nossa, mano, cara, eu diria que foi uma vitória, mano. Foi uma vitória, pô, foi uma vitória. Por mais que tiveram muitas perdas... poderia ser bem pior, né? Primeiro que eles podiam nem ter conseguido, ou ter perdido muito mais. Mas sobreviveu quase 100 pessoas até agora, mano. Tá bom. E a maioria, tipo, perdeu um das forças principais só. É o Gema. O resto tudo tá vivo. Afastando-se dos 100 adormecidos, Sunny olhou para as profundezas da Torre Carmesim. Antigamente, a torre inteira devia ser oca, mas agora havia crescimento de corais por todo lado. Eles pareciam cachoeiras congeladas de sangue, como se rios deles tivessem corrido do topo da torre, então de repente se tornando sólidos. Por causa disso, era difícil ver o que eles se escondiam nas profundezas da construção ciclópica. Mais longe, o interior da torre estava envolto na escuridão fria. Permanecendo por alguns momentos, Sunny decidiu não enviar sua sombra para explorar o terror carmesim. Já havia provado sua habilidade de machucá-la. Então, ele não estava disposto a arriscar o bem-estar de sua inestimável ajudante. Em vez disso, ele olhou para Nephis. A Estrela da Mudança estava espiando o brilho crescente que afogava a costa esquecida. Agora, a luz do dia lá fora era quase ofuscante. Em seu rosto, havia uma expressão estranhamente pensativa. Enquanto Sunny observava, ela se virou e levantou a cabeça, olhando na direção da ponta da torre. Depois de um tempo, ela franziu a testa e então encarou os humanos sobreviventes. Sua voz calma ecoou na escuridão da torre antiga. É hora de ir. Reúnam suas forças. Estamos quase lá. Não é papo de esperar uns 10, 20 minutinhos pra turma descansar não, mano. Eles devem estar exaustos, cansados, não conseguindo segurar uma espada direito e tu quer continuar direto, mano? Os adormecidos olharam para ela com os olhos cansados. A luz da esperança ascendente neles com força renovada. Renovada, ponto final. Lentamente, eles se levantaram. Aqueles que estavam relativamente bem apoiaram aqueles que estavam gravemente feridos. Aqueles que perderam a consciência estavam sendo carregados por seus amigos ou companheiros guerreiros. Logo, a procissão
e o mando se dirigiu mais para o interior da torre. Nefis estava andando na frente, segurando Cassia pela mão. De alguma forma, Sunny acabou ficando lado a lado com elas. Olhando para as duas jovens, ele queria dizer algo, mas nenhuma palavra lhe veio à mente. Em vez disso, Nefis foi quem falou. Olhando para Sunny, ela hesitou por um momento, então disse: "Obrigado por tacar aquele sino e por tudo." Humilde, humilde. Ele olhou para ela por um longo tempo, então deu de ombros. "Não precisa me agradecer, somos aliados, não somos?" Ela sorriu levemente e permaneceu em silêncio depois disso. Logo, eles atravessaram a barreira de coral e se aproximaram do centro da torre. Lá, o mar escuro estava aprisionado sob um selo indomável. Na frente deles havia uma vasta piscina de água preta. Sua superfície era perfeitamente parada e plana, como a de um espelho angustiante feito de pura escuridão. Isso daqui, mano, me lembra o mar de almas do Sunny, não que é um mar assim calmo e escuro. É basicamente isso que eu vejo quando o Sunny entra dentro dele, pelo menos. Embora a água fosse opaca e ninguém pudesse ver o quão fundo aquele poço gigantesco ia, Sunny sentia como se fosse inimaginavelmente profundo. Ele sentia que alcançava tais profundidades que o mero pensamento de luz seria impossível ali. Enquanto observava em silêncio solene, uma ondulação sutil se espalhou pela superfície do mar aprisionado. Era como se estivesse se esforçando para transbordar das bordas da piscina e se libertar. No entanto, os poderes invisíveis que seguravam eram poderosos demais para serem superados, mesmo para essa criatura vasta, ilimitada e inconcebível. Afastando do assustador espelho preto, Sunny olhou para a escuridão e franziu a testa. Escondidas nas sombras, longe da luz das lanternas humanas, inúmeras figuras estavam imóveis, olhando para eles. Meu, mano, tô falando, mano. Não parece muito o mar de almas do Sunny, com tudo que ele matou ali, com o sombra parado, imóvel, olhando pra ele, mano? É literalmente igualzinho no meu ponto de vista. Aí está. Bora lá, Espada de Prata, capítulo 334. A princípio, Sunny quis gritar para alertar a todos, mas depois de observar as figuras silenciosas por alguns momentos, ele mudou de ideia. Escondidos na escuridão, incontáveis golems de coral olhavam sem rumo para o nada. Era muito parecido com as criaturas que ele havia enfrentado para chegar a fechaduras, mas também diferentes. Porque eram cópias de antigos heróis, eram apenas de pessoas... porque não eram cópias de antigos heróis, eram apenas de pessoas comuns. Tá, os 7 heróis ali foram os primeiros que se sacrificou, né? Pra tal ato acontecer. Aí o Sunny já enfrentou. Então essas almas aí, essas sombras aí que ele tá vendo, seria das próximas pessoas que se sacrificaram, tá ligado? Pra continuar como foi. Por isso, não seriam tão perigosos. O único adormecido poderia lutar contra dezenas com facilidade, quanto mais os guerreiros experientes e poderosos do exército de adormecidos. Mais que isso, os golems não pareciam hostis. Alguns estavam parados sem se mover, enquanto outros vagavam sem rumo. Essas coisas tristes e vazias eram ainda mais desprovidas de vidas que ecos. Ele sentia que eles nem eram realmente criaturas, apenas manifestação física da loucura do terror carmesim. Talvez. Uma representação de sua psique quebrada e pensamentos dispersos. Ele tinha certeza que de que cada um desses golems representava uma das almas que havia sido sacrificadas ao sol artificial e que uma vez fluíram através de seu receptáculo, tornando-se parte dele para sempre. Isso que eu falei. Então, eu não tô louco em falar isso, tá? Porque eu acho que é óbvio que é isso, né? Não é como se eu tivesse acertado algo surreal também. Só o básico do básico aqui. Havia milhares deles, e ainda mais deviam estar escondidos em algum lugar fora da vista. Após hesitar um pouco, Sunny informou Nefis sobre sua descoberta. Ela franziu a testa, olhou para a escuridão e depois assentiu. Vamos ser cautelosos. Agora que eles tinham uma melhor compreensão no nível interior da Torre Carmesim, ficou claro que o portal não estava ali.
Para encontrá-lo, os remanescentes do exército dos adormecidos teriam que subir. Não havia escadas ou mecanismos de elevação à vista, mas felizmente, muitas das colunas de corais retorcidas eram largas o suficiente para várias pessoas caminharem nelas, e não tão íngremes a ponto de dificultar demais a subida. Os adormecidos poderiam usá-los para alcançar o próximo nível com facilidade. No entanto, assim que Sunny deu um passo à frente, Nephis de repente o puxou de volta e gritou: "Todos recuem!" Apenas um momento depois, um raio largo de luz ofuscante caiu de algum lugar acima e varreu o interior da Torre Carmesim, aniquilando a tranquila escuridão. Não era preciso ser um gênio para perceber que o raio estava imbuído da mesma propriedade destruidora de almas que os mortais feixes de luz solar lá fora. Só que este pareceu muito mais poderoso. Também era diferente. Embora seus movimentos fossem erráticos e estranhos, eles eram inconfundivelmente direcionados à massa exausta de invasores humanos e cheios de intenções assassinas. Esconda-se nas sombras! Rapidamente, os adormecidos se lançaram atrás da protuberância de coral e se pressionaram contra elas. Alguns infelizes demoraram demais e foram expostos à luz. Não gritaram nem lutaram, apenas caíram no chão, suas vidas extintas em um instante. Os caras nadaram pra morrer na praia, loucura, né, mano? E pior, mano, morreu na praia nem foi por causa de um tubarão ainda, foi por causa da luz solar, mano, por causa da areia, tá ligado? O restante congelou, consumido por um medo tenso. Sunny se virou, apoiando contra uma coluna de coral levemente inclinada, com Nephis e Cassia ao seu lado, cautelosamente espiando. Ele viu o feixe de luz mortal enfraquecer e se dissipar. Um momento depois, no entanto, vários outros caíram de cima, dilacerando a escuridão. Mas isso não era tudo. Guiado pela luz, a massa de golems de coral de repente avançou, movendo-se em direção ao local onde o exército de adormecidos estava escondido. Tá, mano. Cara, mano, quando eu penso que não pode piorar, piora do nada, mano. Eu pensei que ia piorar chegando lá em cima, mas não quando tava subindo ainda. Seus movimentos, que antes eram sem rumo e sem propósito, agora estavam cheios de uma vontade maligna. Merda. Virando-se para Nephis, ele invocou o fragmento da meia-noite e perguntou: "E agora?" Ela hesitou por um momento, então disse calmamente: "Alguém terá que atacar o terror Carmesim diretamente para desviar sua atenção." Sunny sorriu, sentindo uma forte sensação de déjà vu. E quem seria esse alguém? A estrela da mudança suspirou e deu um passo para frente, invocando sua espada de prata. Tem que ser eu. E ele franziu a testa, se sentindo muito relutante em dizer suas próximas palavras, mas no final, ele não conseguiu se conter. "Você tá louca? Estamos falando de um terror caído." A mina quer. Meu amigo, no X1 é loucura, cara. Eu sei que ela não quer derrotar em si, quer ganhar tempo, né? Distrair, fugir, chamar atenção, até os adormecidos lá embaixo conseguir ganhar dos golems, mas mesmo assim, mano, é um terror caído, cara. Nephis não respondeu. Em vez disso, olhou para cima, como se tentasse discernir a origem dos raios de luz ofuscante e destrutivos. Sunny rangeu os dentes e acrescentou: "Certo, tanto faz. Digamos que alguém realmente precisa distrair aquela coisa. Mas por que tem que ser você? Porque você é a grande filha do clã Chame Imortal. Não me diga que você começou a acreditar nas suas próprias besteiras." Eita, calma lá, meu filho. Nephis lhe deu um olhar estranho e depois balançou a cabeça. "Não, só pode ser eu por causa da minha espada." Sunny olhou para a longa espada de prata, confuso. Há uma vida atrás, depois de seu primeiro encontro na Costa Esquecida, Nephis e Cassia lhe contaram sobre suas memórias. A espada, em particular, tinha um aprimoramento extremamente raro. "Eu sou a única humana na Costa Esquecida que tem uma memória que concede uma certa proteção contra ataques à alma. Então, eu sou a única que pode se aproximar do terror e sobreviver." Era difícil... Calma aí. Mesmo que depois que a turma derrote os golems, não vai conseguir chegar perto do terror esquecido, mano? Será? Terror esquecido? Do terror caído? Que esquecido, cara? Caído. Era difícil debater contra a lógica. Ainda assim, Sunny não havia terminado de expressar suas objeções.
Só que a Estrela da Mudança não lhe deu a chance. Virando-se para Cássia, ela pegou a espada da garota cega e disse... A espada? Ela pegou a mão da garota cega e disse... Cássia, me dê sua capa de asas. Alguns segundos depois, o tecido transparente da asa negra apareceu sobre seu ombro. Sem perder tempo, ela então olhou para Sunny. Quando eu for, guie as pessoas até o portal. Garanta que todos escapem. Ela vai ficar lutando, então, contra o terror. Tá, entendi agora o plano dela, tá? Eu pensei que ela só ia distrair as pessoas. Até derrotarem os golems, tá? A turma que tá lá embaixo. E depois todo mundo ia ajudar ela, mas não, mano. Ela quer que o Sunny tira todo mundo e ela vai ficar distraindo o cara infinitamente, né? Até geral sair. Com isso, Nephis dobrou os joelhos e saltou com toda a sua força. Sustentada pela capa encantada, ela disparou com considerável velocidade. Depois se impulsionou contra uma coluna de coral e voou para a escuridão. O feixe de luz ondulou em sua direção, mas de alguma forma, a Estrela da Mudança conseguiu desviar, colidindo com outro coral e se lançando dele, um momento antes de outro feixe destruidor de luz alcançá-la, com a maioria dos raios agora perseguindo Nephis. Enquanto ela saltava de um pilar de coral para outro, subindo cada vez mais, o exército de adormecidos pôde se mover novamente. Rangendo os dentes, Sunny olhou para centenas de pessoas assustada e gritou: sigam-me! Cara, eu tô com medo. Eu tô com medo de aonde que vai acabar esses 6 capítulos que eu vou ler, tá ligado, mano? Não pode acabar de um jeito muito importante, cara. Não pode, mano. Senão, não sei, cara. Tomara que acabe de um jeito que dê pra ir pro próximo de boa. Vamos ver, né? Capítulo 335. Ascensão. Ascensão. Tá. Calma aí. Sunny nunca esperou se tornar o líder de alguém, muito menos de 100 pessoas desesperadas. Mas agora, essa era exatamente a situação em que ele se encontrava. Para piorar ainda mais, ele realmente era a melhor pessoa para o trabalho, não por qualquer tipo de habilidade de liderança, mas simplesmente pelo fato de que ele conseguia enxergar no escuro. Agora que os raios de luz destruidora de almas foram desviados por Nephis, ele também podia soltar sua sombra e enviá-la adiante para explorar e procurar pelo portal. Então, se alguém podia guiar os remanescentes, até lá era ele. Cara, sim, eu desisti de chamar os remanescentes do exército de adormecidos assim, mano. Agora é só os remanescentes, mano. E é isso. Como diabos? Escondendo sua inquietação no fundo, Sunny projetou nada além de confiança absoluta e gritou para que todos o seguissem. Surpreendentemente, os adormecidos, não, os adolescentes, o fizeram sem levantar objeção. Qual é a chance de ter falado adolescentes antes e eu ter lido adormecidos, mano? Eu acho que é uma grande chance, tá? Se falou, com certeza eu deixei passar. Confiança é facilmente confundida com competência, acho. Claro, o fato de que ele está de alguma forma ligado à Estrela da Mudança ajudava muito, mesmo que a maioria das pessoas não soubesse ao certo como e até que ponto. Segurando a mão de Cássia, Sunny saiu de seu esconderijo e correu em direção a uma larga raiz de coral em espiral, que subia alto na escuridão. Ele podia ouvir o som de passos seguindo atrás dele. O exército de adormecidos estavam em movimento novamente. Saltando na raiz, Sunny enviou sua sombra à frente e olhou para o mar de golems de coral se aproximando. Mas ainda havia tempo. Ele correu para frente, usando uma protuberância de coral como uma escada. Um segundo depois ele gritou: quem está atrás? Preparem suas armas! Eles o fizeram enquanto as primeiras fileiras de adormecidos seguiam Sunny. Quase todos tiveram tempo de subir na raiz antes que o primeiro dos golems aparecesse. A figura de coral tropeçou na escuridão, apenas para ser recebida pelo brilho de uma espada. Ela desmoronou instantaneamente, sem oferecer quase nenhuma resistência. Mas um momento depois, vários outros apareceram, e mais. Os adormecidos destruíram a primeira onda para ganhar alguns momentos e então saltaram para a raiz correndo para longe. Logo, alcançaram o restante dos sobreviventes. À frente deles, Sunny hesitou por um momento.
Graças à sombra, ele sabia que o largo crescimento de coral que estava subindo logo se torceria em um ângulo quase vertical e ficaria muito mais estreito. Felizmente, havia outro cruzando apenas alguns metros à distância, separando por uma pequena lacuna. Pegando Cassia no colo, ele deu um passo à frente e saltou, aterrorizando na outra raiz. Depois se virou e se moveu na direção oposta a que estava indo, mas ainda subindo. Cara, eu queria comentar algo, mas provavelmente nem é todo mundo que tá acompanhando até aqui, né, mano? Mas sabe, eu tô com 3 capítulos já de Lorde dos Mistérios, 3 vídeos já de Lorde dos Mistérios e 2 vídeos de Classroom editado e pronto pra postar, cara. Eu não sei se eu posto ambos aqui, porém ia ficar 4 vídeos por dia, muita coisa, né? Muita loucura, mano. 4 vídeos por dia. Eu tava pensando em postar no Cinefy, cara, sem meme. Porque sim, cara. Porque sim. E lá também a turma pode patrocinar anime, filme, série, novel, mangá, pra mim ler, tá ligado? Aí já divulgava o Cinefy. Eu vou ver o que eu vou fazer e se eu decidir postar no YouTube semana que vem tá aí, cara, provavelmente. À frente deles, Sunny hesitou por um momento. Graças à sombra, ele sabia que o largo crescimento de coral que estava subindo logo se torcia em um ângulo quase vertical e ficaria muito mais estreito. Felizmente, havia outro cruzando apenas alguns metros à frente, separando por uma pequena lacuna. Pegando Cassia no colo, ele deu um passo à frente e saltou, aterrorizando na outra raiz. Depois se virou e se moveu na direção oposta que estava indo, mas ainda subindo. Atrás dele, os adormecidos repetiram o salto, e lá embaixo, a onda de golems já estava escalando as raízes torcidas para persegui-los. Droga, acho que eles conseguirão escalar. Ele correu para frente, lutando contra a inclinação íngreme, então de repente congelou e olhou para cima. Ali, a alguns metros de distância, uma ampla galeria circulava em torno da vasta extensão vazia da Torre Carmesim, e nela, outra massa de golems avançava na direção do exército de adormecidos. Incontáveis figuras... Agora não tem o que fazer, mano. Se tivesse só lá embaixo, ele poderia tentar correr mais rápido que as criaturas iam subindo. Mas como tá vindo de cima, ele vai ter que parar pra lutar. E enquanto ele bate nos de cima, os de baixo vai alcançar. Então vai virar uma outra mini guerra aí. Ainda bem que é só com coisas mais fracas, né? Mas pelo lugar que ele tá, que é meio íngreme, é horrível lutar vai ser aí, mano. Vamos ver isso daí, mano. Incontáveis figuras torcidas apareciam da bagunça caótica de coral escarlate e corriam para a frente, procurando um caminho para alcançá-los. Muitos caíam da beirada da galeria e despencavam, explodindo em estilhaços ao atingir o chão, mas alguns caíam direto na raiz em que eles estavam. Rangendo os dentes, Sunny olhou para trás e notou uma figura alta familiar por perto. F o encarava cansada e forçou um sorriso. O que foi agora? Nem te conto, mano. Se fosse eu ia falar isso. Nem te conto, nem queira saber, mano. Ele colocou Cassia no chão e a empurrou gentilmente na direção da caçadora. Cuide dela por mim, tá? F assinou com a mão, dando a entender que entendeu. Sunny observou as duas por um momento, depois se virou e invocou o fragmento da meia-noite. Poucos segundos depois, ele alcançou o primeiro golem e o golpeou com sua espada. O corpo do golem ofereceu alguma resistência, mas não mais do que uma criatura comum. Ele quase se desintegrou sob o ataque, desmoronando facilmente em uma pilha de coral quebrada. Não é tão ruim. Curiosamente, o feitiço não o parabenizou pela morte, assim como Sunny suspeitava. Essas coisas não eram realmente criaturas vivas. Isso tornaria as coisas um pouquinho mais fáceis. Correndo além da construção destruída, Sunny logo se aproximou de outro golem e empurrou para fora da raiz com um único golpe do punho do fragmento da meia-noite. Os golems não eram tão perigosos, pelo menos não em pequenos números. É igual os esqueletos. Não, os esqueletos era mais chato, né? Os esqueletos
da tumba naquela época é mais chato do que isso daí, porque aqueles esqueletos ficavam renascendo, né? Esses daí não. Então é só muito número, e vai derrotando, vai passando, mano. Ele liderou o exército de adormecidos, subindo cada vez mais. A cada poucos minutos, eles tinham que deixar uma raiz e usar outra. Às vezes, atravessando galerias de pedras situadas aqui e ali nas paredes da Torre Carmesim. Em algum momento, tanto a vanguarda da precisão humana, procissão humana, quanto sua retaguarda se envolveram em um combate corpo a corpo com o mar de golems de coral. Aqueles no meio só precisavam manter os olhos nas camadas de coral e estruturas de pedras acima para garantir que nada caísse sobre eles. Essa batalha não era tão terrível, no entanto, os golems eram mais lentos e mais fracos do que até mesmo os humanos comuns, cuja aparência deveria recriar, sem mencionar que era quase completamente desprovida de mente. Nenhum humano havia caído ainda sob seus ataques. Isso não quer dizer que sobreviver à investida de incontáveis golems fosse fácil. Em algum lugar lá em cima, enquanto isso, os flashes de luz branca lentamente se transformaram em um halo contínuo e radiante. Nephis provavelmente já estava se aproximando do ápice da antiga torre. O fato de que nenhum dos raios de aniquilação havia voltado para atacar os adormecidos servia como prova de que ela ainda estava viva, atraindo a atenção do terror para longe deles. Imagina se a Nephis morre nessa situação agora. É papo de dizer adeus, né, mano? É papo de todo mundo que tá aí morrer. não vai ter escapatória, mano. Então ela realmente é o ser mais importante aí do momento pra eles, né? Ou você está, ou não. Onde você está? Onde você está? À frente do exército de adormecidos, Sunny cortou o outro golem e reprimiu um xingamento. Onde estava o maldito portal? É injusto. Quando ele pensou nisso, a sombra finalmente encontrou o que procurava todo esse tempo: o caminho de volta para o mundo real. Estamos chegando lá, família. Estamos chegando lá. Eles realmente vão conseguir, mano. Pô, bastante gente junta, né, mano? Cara, será que eu encerro aqui ou leio mais um, cara? Eu acho que aqui, mano, eu vou encerrar aqui. Acabou de um jeito muito bom pra encerrar, cara. Sinto muito, mano. Vai ser aqui mesmo. Porque, pô, é aqui, mano. Já encontraram o portal, mano. É um clímax perfeito pra encerrar, tá ligado? Igual o capítulo acabou num momento tenso desse, eu também vou acabar pra ficar aquela tensão, mano. Preciso ler mais, mano. Infelizmente vai ser amanhã que você vai ler só. Mas é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like. E até a próxima. Falou!